Fim de jogo na Arena do Grêmio, tricolor gaúcho 3, tricolor paulista 0, né? Falar desse jogo especificamente com um pouco de surpresa até, né? O Grêmio acho que fez talvez a melhor partida do ano, que eu me lembro agora. Claro que teve gauchão ali, o Grêmio até foi campeão, mas do Brasileirão não tem discussão, né? E um jogo com algum nível de competitividade mais elevado e tal. Sem dúvidas foi o melhor jogo do Grêmio na competição. Claro que o São Paulo também tem suas deficiências, tanto é que até a última rodada ainda brigava para não cair, né? Talvez matematicamente ainda tenha algum pequeno risco também, mas não é um grande time, mas né, o Grêmio já fez papéis muito piores contra times muito piores. Então é inegável que a gente viu uma outra intensidade no jogo, a gente viu uma outra concentração, até mesmo uma outra organização de alguma forma. E foi, olha, uma surpresa para mim, porque é claro que eu achava que era possível ganhar do São Paulo em casa, né? Eu sou muito crítico ao time, ao Mancini, à direção, a todo mundo, mas é óbvio que eu sei que dava para ganhar do São Paulo em casa, mas eu imaginava essa vitória, se viesse, eu imaginava ela por 1-0, vá lá, um 2-1, 2-0, mas assim, né, alguns lances mais pontuais, sem grande controle do jogo. O Grêmio teve o controle total e irrestrito do jogo. Total e irrestrito. O São Paulo não ameaçou o Grêmio. O Grêmio teve as melhores chances, botou bola na trave, mais de uma vez botou bola na trave. É, não sofreu perigo nenhum, soube cadenciar, não baixou muito o ritmo depois de ter a vantagem no placar. Cara, assim, como eu disse, né, fazendo uma pequena ressalva da fragilidade do adversário, mas que é bem pequena mesmo, porque, como eu disse, já enfrentamos coisas muito piores e nos saímos piores ainda. Fazendo essa pequena ressalva, foi um jogo do Grêmio de encher os olhos e até de surpreender. Para mim foi surpresa. O que eu vi hoje foi surpresa e eu até brinquei no meu Twitter, né, que o Grêmio jogou tão bem hoje, que é até um pouco irritante, né? Porque a impressão que dá é que o Grêmio acertou o time no dia 2 de dezembro, né? Então dá um pouco de uma tristeza, a gente começa a pensar, e se ganha do Bahia? E se ganha do Sport em casa? E se não empata naquele joguinho idiota que empatou não sei onde? É uma coisinha ali ou aqui, né, que agora essa reta final teria outra fotografia. O Grêmio continua muito atolado, a não queda ainda é muito improvável, né? Ou em outras palavras, a queda é muito provável. Mas, né, dentro do milagre que a gente precisava, estavam inclusos aí alguns resultados paralelos positivos no dia de hoje, né? A começar pelo dia de hoje, e essa vitória contra o São Paulo. Isso já aconteceu, né? O Bahia toma uma virada ali em 5 minutos para o Galo campeão. E Galo campeão, né, que também vem pegar o Grêmio na última rodada, provavelmente, né, tomara eu com o time sub-12. Então foi um ótimo jogo para nós e o nosso jogo a gente fez o que tinha que fazer e garantiu esse placar. Enfim, né, gente, o pulso ainda pulsa, a minha toalha já tá no chão, confesso que eu já joguei a minha, mas até porque tem um jogo muito difícil contra o Corinthians lá em São Paulo, os caras muito pilhados para ganhar da gente. Mas se ganha, olha, eu sei que a gente depende ainda de muito resultado paralelo, que é até difícil de falar aqui, de calcular, de dizer o que pode acontecer ou não pode, até porque tem muito time envolvido ainda, não é mais um ou dois ali só. Então essa conjectura aí dos resultados paralelos é mais complexa, tá? Uh, mas o Grêmio fazendo a parte dele, que é ganhar os últimos dois jogos, e as coisas acontecendo minimamente como a gente espera nos resultados paralelos, o Grêmio escapa. Então, vale dizer que talvez o ano do Grêmio se resuma ao jogo contra o Corinthians. Esse é o jogo, lá em São Paulo, o Corinthians querendo ainda vaga direta para a Libertadores, a torcida deles pilhada em se vingar do Grêmio, como se fosse o Grêmio que rebaixou eles, né, em 2007. O Grêmio empatou no Olímpico 1-1, num jogo truncado, assim, nada demais o jogo, foi empate, até o Corinthians podia ter se salvo com o empate, inclusive,
mas acabou caindo porque o Inter, esse sim, entregou para o Goiás escancaradamente o jogo, né, que rolava lá em Goiás ao mesmo tempo. E aí por isso o Corinthians caiu. Mas sim, no Olímpico teve musiquinha de Corinthians Série B, não sei o que, os caras ficaram magoados com isso. Então tem essa pressão forte da torcida, com direito à nota oficial da torcida da Fiel e tal, não sei o que. Enfim, cara, vai ser um clima hostil. Agora os estádios com carga máxima liberada, vai ser pedreira pro Grêmio. O Corinthians se acertou com as últimas contratações ali do meio do ano, tem um time forte, né? Não é um time magnífico, mas é forte. Mas esse Grêmio que a gente viu hoje, cara, pode fazer o crime. Ainda acho bem improvável, mas não impossível, né? Então, como eu disse, cara, a vitória contra o Galo eu já considero meio certa, né? Eu sei que eu considerava contra o Flamengo também, e o Renato botou um time apenas reserva. Inclusive eu não entendo por que os flamenguistas estavam bravos com ele. Ele botou um time reserva, cara. Ele faria isso contra qualquer time. Contra o Palmeiras ele faria isso, contra o Galo, contra o Cuiabá, ele faria o mesmo. E eu esperava que ele botasse o Sub-15, como ele fazia aqui às vezes, que ele nem ia. Eu esperava que ele tivesse em Montevidéu já com o Sub-15 aqui, né? Então eu não sei qual é a mágoa dos flamenguistas com o Renato naquele jogo, porque pra mim ele complicou a vida do Grêmio, sinceramente, né? Então se o Galo faz algo parecido de botar apenas os reservas, porque eles têm, além de já serem campeões, eles têm final da Copa do Brasil logo em seguida, né? Então eu não espero que o Cuca faça isso, né? Enfim, mas se eles botarem apenas os reservas imediatos ali, tinha até uns pseudo-titulares ali naquele time do Renato aqui em Porto Alegre. Se o Galo fizer o mesmo, cara, não dá pra garantir que o Grêmio ganhou, né? Mas aí, sei lá, um cenário de arena cheia, né? A torcida de volta, o Galo desinteressado e tal, acho que o Grêmio ganha sim. Então, o jogo é o Corinthians lá. O jogo é o Corinthians lá. E aí entra o segundo tema desse vídeo, que é para não dizer que não falei de espinhos, né? Já que estávamos falando de flores, que foi o jogo de hoje. Cara, que irritante o cartão amarelo do Douglas Costa. Que irritante. Assim como eu estava falando até agora, Grêmio e Corinthians, melhor, Corinthians e Grêmio no Itaquerão é o jogo do ano pro Grêmio, é o jogo da vida do Grêmio, talvez um dos mais importantes dos últimos anos. E o Douglas Costa estava pendurado, o cara é substituído ali pelos 28 do segundo tempo, justamente para, tipo, vamos preservar, né? Para de repente nos ajudar lá em São Paulo. E o cara faz todo um balé para sair, ele estava perto da saída dele, dá 2 passos para um lado, volta para o outro, aí resolve sair pelo lado mais distante, contra um árbitro que a gente já viu que, né, já veio aqui nos incomodar e tal, toma amarelo e tá fora desse jogo mais importante. E aí, cara, eu vou ter que fazer umas críticas fortes ao Douglas Costa, porque o cara realmente, eu sei que ele teve azar de lesão, de não sei o que, não conseguiu pegar o ritmo ideal, estamos em dezembro ainda, o cara não conseguiu pegar o ritmo. Foi lamentável, foi uma contratação falhada, inegável, ninguém tá passando pano quanto a isso. Mas assim, eu via muito azar nele, muita vontade de dar certo e não conseguia, e lesão, e casamento, e não sei o que. Só que agora é preciso dizer também, né, que já começa a faltar um comprometimento nesse episódio especificamente, sabe? O Douglas Costa já vem me irritando há um bom tempo, assim, com esses... Ele aparece nos cards de videogame, campeonatinho de videogame, aí aparece inaugurando boteco de amigo, aí aparece fazendo sei lá o que, inaugurando o campo de bocha dos avós de não sei quem. Tô inventando aqui, mas, sabe? É sempre os storyzinhos ali no Instagram, muita badalação e pouco foco no que interessa. Cara, num ano trágico como esse do Grêmio, cara, se tu te diz tão gremistão e tão focado, meu, tu cancela todas essas baboseiras aí que tu tá enfiado e é foco no Grêmio, é seriedade, é transmitir pelo menos pra torcida um comprometimento, sabe? Ele já tava nessa vidinha aí que já tava me irritando, mas beleza, também o cara não tá cometendo nenhum crime, né? Então vamos esperar, vamos ver, daqui a pouco ele desencanta, daqui a pouco ele nos salva. Aí em campo ele não salvou ninguém. E aí, cara, hoje ele faz essa que assim, eu quero crer que já é irritante, mas eu quero crer que foi um amadorismo dele, juvenil, né? Juvenil, assim, que ele não se deu conta que poderia acontecer isso, né?
e já é irritante porque ele é um cara experiente, um dos mais experientes do grupo e é o maior salário do clube. Então assim, um cara como esse não pode te deixar na mão no jogo mais importante do ano por amadorismo. Isso é passível de multa. O clube tinha que multar o Douglas Costa. Então já é irritante na melhor das hipóteses. E a pior das hipóteses, que tem muita gente ventilando isso, não tem como provar nem como saber ao certo, é que ele teria feito de propósito. Que é impossível ser tão ingênuo assim, amador, e que ele teria feito de propósito. Eu pergunto por quê? Não é para limpar a barra dele pro último jogo, o jogo da salvação. Não é, porque esse último jogo é muito mais tranquilo que o próximo. O jogo da salvação, se acontecer esse milagre, é o próximo. Era nesse que a gente precisava dele, sabe? Então, o que a gente consegue imaginar se foi de propósito o que ele fez? É pensando mais nele do que no clube. É tipo assim, não quero sair na foto do rebaixamento. Não quero estar presente no vídeo do jogo do rebaixamento. Só isso que eu consigo pensar. Não quero estar presente nesse momento trágico. Só isso. Não consigo pensar em mais nada, cara. E aí é 10 vezes mais lamentável. E eu vou dizer, cara, não sei se o Douglas fica, se ele sai, sobretudo indo para uma Série B. O Romildo talvez queira enxugar extremamente ali a folha salarial e etc. Talvez o Douglas vá fazer um estágio aí em outro time. Mas se ele ficar, cara, eu acho que ele só se redime no meu conceito se ele for o nome da Série B, o nome da ascensão, o nome do retorno para a Série A. E porque bola ele tem para sobrar na Série A. Não foi o que aconteceu. Imagina na Série B. Se ele tiver minimamente engajado e comprometido e pegar ritmo e não ficar se lesionando de videogame, não sei o que, ele faz isso com o pé nas costas, com a mão nas costas, né? Mas, por hora, o sentimento é de decepção, de frustração com a contratação que tanto nos empolgou e que não só não deu os resultados que a gente esperava, como ainda reta final de ano me vem com esse papelão, com esse acontecimento aí lamentável que desfalca o Grêmio na última rodada. Tomara que o Mancini coloque o Jonathan Robert, jamais pensei que eu estaria dizendo isso, né? Fez um golaço hoje, meio bizarro, meio estranho, né? Mas talvez seja ele o substituto, né? E não o Alisson. Se bem que também eu não condenaria tanto o Mancini se ele botasse o Alisson, porque jogo fora de casa, marcação, a gente vai precisar estar um pouquinho menos. Hoje o São Paulo estava uma presa um pouco mais fácil, lá o bicho vai pegar um pouco diferente, mas isso é papo para outros vídeos. Por hora era isto, feito, falou, abraço.